Porém, na difícil narrativa reversa que impulsiona nossas histórias entrelaçadas, ele estava lá para me pegar quando eu saltei. Oi, eu sou a Dora e hoje eu tô aqui para falar sobre a HQ Fun Home da Alison Bechdel, ou Bechdel. E sendo bem sincera, eu não tenho muito costume de ler HQs, mas toda vez que eu leio eu acabo gostando muito e eu acho que com certeza eu deveria abrir mais espaço na minha bagagem de leitura para novas HQs. Então se você já tem uma sugestão para mim, deixa aqui embaixo que eu vou com certeza botar na minha lista de futuras leituras. Essa HQ foi publicada pela primeira vez em 2006 e quase 10 anos depois, em 2015, acabou virando um musical na Broadway. E quando eu soube disso, eu fiquei muito surpresa, porque essa obra ela é tão introspectiva que eu achei que ela dificilmente poderia ser adaptada para teatro ou cinema. Só que, às vezes, as melhores adaptações para teatro e para cinema vêm de obras que não seriam consideradas como obras fáceis de serem adaptadas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando para essa aqui, a peça foi super bem aclamada e eu acho que vale a pena a gente ver um trechinho antes de começar a falar sobre o livro em si, para que você já possa ter uma ideia do que você está se metendo nessa história. Caption. My dad and I were exactly alike. I see everything. Caption. My dad and I were nothing alike. Essa HQ é basicamente um livro de memórias e conta as histórias pessoais da autora com a família dela, em especial com o pai dela, que morreu atropelado por um caminhão em 1980. E após a morte dele, muitas questões não resolvidas e dúvidas voltam a emergir na vida da Alison, que é a nossa personagem principal. Pela capa já dá para vocês verem que o livro se apoia principalmente na cor azul, e as ilustrações também mexem e brincam com o azul, o cinza e o branco, carregando essa forte sensação de melancolia. E tudo isso, desde o tema da história até a escolha de cores, me lembrou muito de A Estrangeira, da Cláudia Durastante, livro sobre o qual eu já falei aqui no canal. Então, se você tem interesse em assistir ou reassistir o vídeo, é só clicar no card que, se tudo der certo, vai estar aqui em cima. E eu acho que esses dois livros são muito parecidos e quase complementares ao falarem de relações familiares delicadas e complicadas, e também, claro, ao carregar essa forte melancolia. Em A Melancolia na Arte, um artefato da vida pública, Luiz Cláudio da Costa, ao falar sobre a melancolia, afirma que a destruição e a ruína pertencem a esse mundo. Toda manifestação melancólica observa esse fato e sofre o luto das coisas, mas sente que através dos fragmentos do passado talvez seja possível salvar os acontecimentos do total desaparecimento. E eu acho que o narrar dessas histórias, em especial os fragmentos do Bruce, que é o pai da Alison, faz com que ele não desapareça. E ainda faz com que ele tome formas mais nítidas na cabeça dos leitores e também da autora. E tendo essa percepção, eu acho que essa leitura em meio à pandemia, em meio a tantas perdas de pessoas queridas, faz muito sentido, sabe? Porque a história sabe lidar com a morte de um jeito muito sincero e naturalmente tocante. É uma narrativa azul e bela. E uma das coisas mais legais dessa HQ é a enorme quantidade de referências literárias que ela traz. Henry James, Virginia Woolf, Shakespeare, James Joyce, e isso só para citar alguns, porque na verdade esse livro é repleto de referências literárias do início ao fim. Logo no início da HQ, ela recupera a história da mitologia grega de Dédalo, o Labirinto e o Minotauro. E assim que eu bati o olho nessa referência, eu tive certeza que ela ia acompanhar toda a minha jornada com esse livro. Afinal, é um labirinto perfeitamente construído, sem escapatória, no qual tem um minotauro ali pronto para te encontrar e descobrir a sua verdade escondida. Ou seja, é uma situação que parece impossível de escapar de. Isso se reflete tanto nos sentimentos da Alison em relação ao pai dela, como também em relação ao ZC, no qual ela acabava ficando presa. Além disso, está claramente interligado com os sentimentos do pai em relação à própria vida dele. Então, vamos falar um pouco desse pai? O Bruce, o pai da Alison, ele era um pouquinho obcecado em passar a aparência perfeita. Então ele acabava dedicando muito tempo na decoração da casa dele, que acabava parecendo mais uma casa-museu, onde os objetos prevaleciam ao invés das pessoas. E parando para pensar agora, isso é quase o inverso do Museu da Inocência, do Orhan Pamuk, no qual os objetos todos estão ali para uma pessoa, a Fuzum, prevalecer. Enfim, né? Vocês já sabem que eu amo o Museu da Inocência. Mas voltando para essa história aqui, a gente acaba descobrindo junto da Alison que o pai dela, na verdade, também mantinha uma fachada, porque ele era gay,
ou bissexual, não fica claro, e ele não conseguia e não podia assumir isso para as pessoas ao seu redor. E como a gente acompanha pedaços da história da Alison desde pequena até a fase adulta, quando ela já é adulta, ela revela para a família que ela é lésbica. Esse momento, que deveria ser um momento de grande choque e sensibilidade dela, acaba sendo ofuscado pela revelação que a mãe faz para ela que o pai, na verdade, já tinha tido relações homossexuais com outros homens. E aí a Alison fica meio em choque, né? Porque ela achava que ela que ia ser a grande revelação e acaba que o pai dela já estava fazendo muita coisa antes mesmo dela pensar nisso. Ou seja, o pai dela, vivo ou morto, permanece como uma incógnita, apesar de que ela aos poucos vai conseguindo juntar algumas peças desse grande quebra-cabeças que é o pai dela. E voltando a essa questão das aparências, a Alison, quando criança, acaba desenvolvendo um toque misturado com uma crise existencial, no qual ela não sabe mais discernir a verdade do que ela inventou. Então ela vai escrever no diário, por exemplo, ontem nós fomos tomar sorvete, e depois disso ela bota um eu acho. E aos poucos ela vai começando a fazer isso depois de toda a frase, porque ela não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E ela faz isso tanto em tantas frases que ela acaba criando um símbolo abreviação para facilitar a escrita, né? Não tem que ficar escrevendo sempre. Então ela escreve uma página toda e depois faz um rabisco na página que simboliza um grande eu acho. E na minha interpretação, acaba que a Alison e o pai viam um no outro tanto o reflexo de uma verdade como de uma mentira. E nenhum dos dois sabia muito bem como lidar com isso. E é aí que entram os livros. Os livros eram simplesmente a base da comunicação deles. E conforme a Alison vai crescendo, eles começam a trocar livros, trocar recomendações, fazer comentários sobre a história tal, autor tal, e assim eles vão criando uma rede de comunicação e mostrando um para o outro que eles sim se conhecem. E pouco antes da Alison se reconhecer abertamente como homossexual, ele empresta para ela alguns livros que fazem com que ela entre em contato com a sexualidade dela, com que ela leia e se reconheça, crie uma identificação. Então depois que ela já se reconheceu abertamente para a família, tem uma passagem muito legal, que ela tá no carro com o pai, e ela tá ali na dúvida se fala ou não, mas aí ela vai e pergunta se ele fez aquilo, se ele emprestou aqueles livros intencionalmente, se ele sabia um pouco do que estava acontecendo com ela. E o pai olha um pouco surpreso e nega, mas fala que tinha um palpite. E aqui, para mim, as ilustrações desse livro realmente foram excepcionais. Nessa cena em específico, cada detalhe daquele momento, as olhadas, a hesitação, é capturado com uma maestria muito grande. Então essa passagem para mim realmente demonstrou assim a magia da HQ que está presente ao longo de todo o livro, porque as ilustrações estão muito em sintonia com toda a história que está sendo contada. E o pai dela foi atropelado e morreu em 1980, né? Pouco antes do movimento LGBTQ+, realmente começar a ganhar tração nos Estados Unidos e a começar a pedir em voz alta e a realmente efetivar mudanças. Apesar dele não ter vivido o suficiente para ver isso, a filha dele, a Alison, ela estava ali, ela participou, ela viu aquilo, ela viveu isso. Eu acho que essa mudança geracional e a maneira como cada geração conseguiu viver a vida LGBT é uma das coisas mais importantes e interessantes dessa HQ. E no final do livro, acaba que você não ama ou odeia loucamente nenhum personagem ali, porque você reconhece eles pelo que eles são, humanos, com acertos e com falhas. Então acaba que essa HQ é um retrato muito sensível e bem elaborado do entrelaçamento de vidas e memórias que permeiam a nossa história. Você entende que, independente de qualquer especulação, independente de qualquer hipótese do que poderia ter sido, o que aconteceu, aconteceu. E o que passou, passou. E a vida ali foi vivida e o tempo continuou seguindo. E agora, chegando à pergunta principal aqui do canal, de que pão seria esse livro, eu confesso que eu fiquei muito tempo pensando dessa vez, porque eu tinha certeza que precisava escolher um pão relacionado a alguma memória afetiva, mas aí eu percebi que, na verdade, esse livro são basicamente todas as memórias afetivas da Alison, e nisso não cabia eu botar uma memória afetiva minha em um livro que é tão dela e que ao mesmo tempo é tão de todos. Então eu resolvi seguir por um caminho completamente diferente, o caminho da melancolia, do azul, e eu digo agora, por isso, que esse livro é um pão, qualquer pão, acompanhado de um queijo e de um vinhozinho. Porque isso lembra aquelas noites solitárias e adultas em que você está ali acompanhado ou sozinho, vivendo momentos de introspecção. Isso tem tudo a ver com esse livro. Inclusive, se você quiser replicar esse cenário que eu estou sugerindo, eu sugiro que você escute também a música Blue, da Taeyeon, que
tem super a ver com essa história e com os sentimentos que esse livro transmite. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito e comenta aqui, por favor, a sua recomendação de HQ pra mim, ou então a sua impressão desse livro e do vídeo. É isso, obrigada, até mais!